eu preciso falar da Vivi. Se eu não falar da Vivi, eu não fico feliz. Então, só essa última matéria aqui, a Viviane Barsi, aqui, metadados levantam dúvidas sobre a atuação de escritório de Viviane Barsi no Banco Master. Os registros indicam que houve a participação de terceiros na elaboração de políticas públicas que foram atribuídas à banca dela, que na verdade é do Alexandre de Moraes, né? A banca... Gente, o escritório da Viviane Barsi é uma lavanderia de dinheiro do crime organizado. Isso é um fato da realidade. Eu não preciso de reconhecimento de firma em cartório e notarização disso, né, para pregar numa parede e olhar como se fosse alguma... tem alguma coisa que pode interferir na sua compreensão disso? Não. 80 milhões de reais que já foram transferidos dentro de um contrato de 129 milhões, outras matérias falando também de origens ilícitas de recursos atribuídos o relatório que está sendo feito pela Polícia Federal, Alexandre de Moraes. Então, a gente tá chegando num ponto dentro do sistema que vai vir a delação do Vorcaro, basta, e é importante frisar isso, que o Vorcaro faça a triangulação. Ele fale, esse dinheiro aqui não era para Viviane, era para o Alexandre. Pronto. Essa delação aqui já é mais do que material suficiente para não só ter um inquérito, como ter a quebra de sigilo. E daí a quebra de sigilo de um pode sim levar à quebra de sigilo de outros ministros envolvidos com este um. E também com o Vorcaro, que nem o Toffoli. Então, todo esse ponto para falar o seguinte, a galera é tão preguiçosa, tão vagabunda, tão ordinária, que nem para fazer para criar uma aparência de prestação de serviço esse pessoal criou. Eles são tão vagabundos e tão bandidos que eles jogaram para qualquer outra pessoa fazer esse negócio. A inteligência artificial fez a maior parte, inclusive, das regras de compliance, que acabou virando uma operação da Polícia Federal, né? Compliance zero. E a gente tem agora, no gabinete do Mendonça, o transcorrer dessas investigações, né? Eu espero, e com todas as minhas forças, que a gente consiga, né, algo de positivo até o momento das eleições. É difícil, pessoal. Tudo que envolve o Supremo vai ter a blindagem imediata do Gilmar, que nem vocês viram nessa CPMI do INSS. E hoje, para vocês terem uma dimensão do jogo lá no Supremo, é 8-2. Então, o Mendonça, ele vai ter que ser um pouco mais malandro, Ronaldinho Gaúcho, bruxo, para jogar futebol com esses caras. Ele não tá jogando futebol com cara... os caras meteram... Eles jogam futebol armado. Eles jogam com facão. O Gilmar Mendes joga futebol com facão, o Alexandre de Moraes com uma bazuca e o André Mendonça quer entrar em campo com uma chuteira boa. Eu acho que eles jogam com apito na boca, né? Porque ele já caiu na arapuca de colocar para o plenário, uma coisa que ele podia ter segurado no gabinete dele, que nem vários outros ministros já fizeram. Então, André, eu rezo por você, André, mas, cara, o Brasil inteiro, isso daqui é Copa do Mundo, uma ova. Eu quero ver o Moraes preso, eu quero ver a Viviane presa, eu quero ver o Toffoli preso, eu quero ver esses caras presos, Mendonça. E eu acho que o povo brasileiro também quer ver. Porque ninguém gosta de ser tratado que nem um trouxa, que nem um otário, que vê juiz comprado por 80 milhões de reais, garantidos que entraram na conta dele, e vem falar para mim de escritório de advocacia. Uma ova. Não é lavagem, é lavanderia. É a lavagem. O capo são os ministros, o Vorcaro é um braço. Tem gente que vai se sair bem dessa? Tem. Lateralmente e para baixo, muita gente. A história do Vorcaro foi contada? Não. Não foi. A história do Sicário, do Vorcaro, da Marta Graef. Então, a gente tem que rezar pelo André Mendonça, porque eu não consigo imaginar o ônus dele carregar uma investigação desse tamanho nas costas. Mas ele está carregando o que resta. Ela nunca vai acabar, mas tem uma esperança que a gente carrega.
E ele não pode ser ingênuo nessa missão que ele está cumprindo. Senão ele vai ser devorado por um bando de psicopata naquela corte infame. Pronto, eu precisava dar esse recado porque eu não consigo ficar um dia sem falar do Alexandre de Moraes, né? Nem da Viviane Barsi. Mas E aí, Ulisses? Peraí, deixa eu só tirar o mudo aqui. Você mutou, Ulisses. Tá aí, Marco. Bom, qualquer país sério, Marco, o ministro Alexandre já estaria afastado, né? E a gente, até assim, são 2 pesos, 2 medidas. Se eventualmente fosse, se a gente pega aí, por exemplo, historicamente, ministros vamos botar ministros de Estado, né? Ministros de Estado que tiveram algum envolvimento com corrupção ou que foram alvo de algum tipo de investigação, de praxe, os presidentes, enfim, aqueles que... ou gestores, vamos colocar gestores, que seus secretários tiveram algum tipo de esquema, ou foram acusados de alguma coisa, o que os gestores costumam fazer? Afastam aquele gestor durante a investigação, certo? De praxe. Isso costuma, assim, pelo menos na parte política, isso costuma às vezes acontecer quando o gestor é um pouquinho mais sério. E aí a gente tem agora um caso, um contrato de 120 milhões. A gente não está falando mais de 2 milhões. Antigamente a gente escutava escândalo, né? Era assim, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões. Quando era muito, era 20 milhões. Cara, a gente está falando de 120 milhões de reais. Aí se fala que já foi recebido 80 milhões de reais, ou seja, já tem 80 milhões de reais na conta, sei lá de quem, se é da mulher do Alexandre, se é de sócio, se é de escritório, não sei de quem é. E a gente não tem um afastamento, a gente não tem uma suspeição, a gente não tem um cara, olha, é o seguinte, eu vou ficar um período agora afastado. Não tem. É inacreditável. A gente olha, assim, acho que o Brasil está acostumado com tanta coisa que a gente olha isso às vezes, você mais um episódio, né? Acho que o brasileiro cansou, talvez, de ficar só reclamando de corrupção. Ele olha uma situação dessa, mas é um absurdo tão grande. Uma degustação de uísque aí que custou milhões. Que loucura! Fugiu o razoável, sabe? Fugiu aquela coisa que a gente falava assim, tudo bem, o cara é ministro, né? Merece. Deixa ele tomar aí uma garrafa de uísque, deixa ele tomar uma garrafa de uísque de R$1.000, né? Beleza. Agora, saiu do razoável, cara. Tô fazendo degustação de uísque de R$1 milhão, que loucura. Então, qualquer país sério, essa turma já estava afastada. Essa mulher não tem a qualificação que é necessária para receber esse tipo de contrato, não faz sentido nenhum. Não, ninguém é. Não tem contrato, não tem prestador de serviço que produz folha de papel. Pode ser o parecer dos maiores, desculpa, galera, mas os maiores picas das galáxias do direito quântico. O Goffredo, como é que é? O Goffredo Teles. Se ele sair do túmulo e fizer um parecer, não custa isso. Se Pontes de Miranda sair do túmulo e fizer um parecer, não custa isso. Tá? Pra galera doida do direito aí.